E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Agora eu vou tentar fazer duas coisas. O que a IA já me colocou aqui como um prompt e depois eu vou tentar implementar linkando com a aula anterior. Criar um sistema que eu consiga, clicando num botão, criar todos os PDF e depois em outro botão eu gerar aquela planilha e tentar colocar os dados dentro do próprio sisteminha. Mas vamos lá. Então aqui, ó, ele diz ele criou esse app visual.py aqui, tá? Vamos ver o que ele faz. Eu vou rodar ele. Ó, ele abriu aqui uma janela, eu posso aumentar, né, deixar ela tela cheia. E ele fala aqui, ó, interface visual em Python, digite o nome, vou digitar o nome e iniciar. Ele criou um botão aqui, iniciar automação, eu clico no botão, ele traz essa frase aqui, ó, bem-vindo ao futuro da automação, e coloca o seu nome aqui, me bota um foguetinho, tá? Então eu consigo, isso aqui é um sisteminha, né? Pode virar futuramente um programa, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso. Vamos ver qual foi o prompt que ele usou para criar esse sistema. Então ele colocou lá, ó, crie uma aplicação desktop de formulário simples em Python usando a biblioteca gráfica embutida Tkinter. Como eu não tenho conhecimento, né? Teoricamente eu não saberia que existe essa biblioteca. Depois eu vou ajustar esse prompt. A janela deve ter um título moderno, um campo de entrada de texto para o usuário digitar seu nome, um botão flat, o flat aqui também, um botão, se você colocar um botão ele vai criar, para iniciar uma ação, e um espaço para o texto que exiba a mensagem. E aí ele botou aqui o exemplo da mensagem que ele quer. Bem-vindo ao futuro da automação, e entre colchetes aqui ele botou o nome, que é o nome que você vai digitar lá no campo quando o botão for clicado. Estruture o código para tentar importar. Aí aqui ele entra de novo na parte muito técnica, né? Usar a biblioteca moderna Custom Tkinter, mas tenha como Tkinter padrão como fallback. O que é fallback? É um backup. Então ele vai tentar usar essa daqui. Se ele não conseguir, ele vai usar essa, tá? Para que funcione em qualquer computador de primeira. Eu vou copiar o prompt e vou fazer as mudanças. Essa última parte eu não vou nem copiar. Cadê? Aqui, até aqui, ó. Então eu vou botar aqui e vou colocar cria uma aplicação. Eu não vou colocar usando a biblioteca Tkinter. Ponto. A janela deve ter um título, ok, um botão, não vou colocar esse flat. Para iniciar a ação e o espaço que exiba a mensagem, tá? Quando o botão for clicado. E aí eu vou fazer aquela complementação que eu faço sempre, né? Crie esse script com o nome, aí eu vou botar assim, app visual na prática.py dentro da pasta a ser criada, porque ela não existe, chamada aula 3 na prática. Show? Então vamos lá. Vou rodar aqui. Ele deve criar então o script. Ele vai criar a pasta. Já criou a pasta. Já criou o script. Eu acho que ele não executou. A gente vai executar sem problema nenhum. Vou aceitar aqui a criação do código e vou dar play. Dei um play. Veja só que ele já criou. Vamos botar aqui. Opa. Vamos botar o nome. Iniciar ação. Pronto. Ele fez. Não criou o foguetinho aqui, mas você pode colocar, tá? Sem problema algum. Obviamente, eu não sei se ele... Deixa eu ver aqui, ó. O que o script faz? Assim que o script da aula 2, assim como o script da aula 2, então ele usa como referência esse aqui, né? Isso não é bom. Não é bom porque a gente teria que rodar aqui, vamos dizer assim, do zero. Como ele está enxergando aqui, não tem muito como burlar. Mas, se você quiser, anota aí a Custom Tkinter, né? Vou deixar o nome aí na tela.
Aí pode pegar. Isso é uma biblioteca do Python que cria esse sistema, tá? Então você pode criar ele. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou tentar criar um outro sistema para que ele execute o script que gera os PDF e execute o script que extrai os dados do PDF para colocar naquela planilha, para criar aquela planilha, tá? Então eu vou digitar aqui e aí eu já volto. Bom, voltando aqui, então já criei o meu prompt, né? Eu coloquei o seguinte: cria um sistema usando o custom tkinter. Se eu não desse essa opção, ele usar o que ele tem, provavelmente o tkinter, que é o básico dele, de forma que nele tenha dois botões. Um acionará e aí eu puxei aqui o gerador PDF para cá por primeiro, e depois outro botão para ativar aí eu puxei o extrator CNPJ para cá. Não permita o botão do extrator ser ativado sem antes ter clicado no gerador PDF. Então eu condicionei ali a um botão estar funcionando somente depois que eu ativar o outro. Isso é opcional, isso aí eu criei agora, nem sei se vai funcionar. O sistema deve trazer os dados da planilha criada de forma que eu consiga visualizar todas as informações numa tabela dentro do sistema. Então eu não quero ir lá na planilha gerada, não, eu quero apertar um botão de gerar a planilha e ele trazer as informações ali para mim no próprio sistema. A tabela dentro do sistema, e aí você tem que especificar, né? Porque ele está criando duas tabelas, uma fora do sistema e uma dentro do sistema. Deve ter suas linhas em cor neon verde, os cabeçalhos na cor da fonte em azul neon, os dados da planilha na cor branca neon e o fundo da planilha deve ser preto para dar o contraste. Quero que o sistema abra sempre maximizado. Se você não fala nada, ele vai abrir do jeito que ele achar do tamanho que ele achar que vai ser o tamanho ideal, né? Eu quero que abra tela cheia, vamos dizer assim. E que o script tenha um nome do zero.py e fique dentro da pasta aula 3 na prática. Então, vamos lá, vamos rodar aqui. E aí ele vai criar aqui dentro, ó, dessa pasta, ele vai criar esse novo script, né? Vocês verificaram aqui que ele está verificando os arquivos, né, que eu pedi. Já criou aqui o script. Daqui a pouco vai dar o barulhinho de que ele falou aqui o que ele fez, né? Ele indicou aqui o que foi feito. Criou um arquivo com 236 linhas. E agora a gente vai executar ele. Eu vou aceitar aqui as mudanças que ele faz. Eu vou executar aqui o do zero, o arquivo Python, só apertando aqui no play, né? Ele não abriu de forma maximizada, eu vou maximizar, mas vamos aqui, eu vou executar, apertar no primeiro botão, todos os PDFs foram gerados, eu dou um OK. Agora ele habilitou esse segundo botão, não sei se vocês observaram antes, não dava para apertar ele. Vou apertar aqui, ele vai criar a planilha e teoricamente vai trazer os dados aqui. Dou um OK. Ele trouxe, fez do jeito que eu pedi, só que ele não colocou linha, né? E eu não gostei. E eu vou pedir para ele colocar linha. Mas veja que naquele prompt, quando você explica exatamente o que você quer ali, né? Ele já consegue trazer. E ele traz sempre melhor do que você pensa, né? Por exemplo, aqui ele colocou a quantidade de registros que aparece. Eu não pedi isso, mas ele já colocou. Tá? Ele apareceu janelas de confirmação. Eu também não pedi isso, mas ele já criou janela. Aí você fala assim: mas eu acho chato aparecer essa janela para dar OK. Não tem problema, você conversa com ele e fala assim: não quero que janelas de confirmação apareçam. Inclusive eu vou fazer isso no próximo prompt. Então eu vou ajustar porque ele não abriu maximizado. Vou colocar aqui, ele não abriu maximizado. Quero que ajuste isso. Aí vou colocar aqui, adicione linhas brancas para melhor identificar a tabela dentro do sistema.
E aí vou colocar assim, ó, não quero que mensagens de confirmação apareçam em todos os processos. E aí eu vou dar o OK aqui. Veja que eu não precisei nem indicar que estamos falando do aplicativo do zero, tá? Ele já, no histórico ali, ele já está entendendo que estamos trabalhando dentro desse arquivo. Então ele já entende que tudo que eu quero ajustar também é referente ao arquivo. Então ele disse que já fez, e adicionou 14 linhas e excluiu 6. Vamos executar novamente aqui para ver. Eu vou inclusive apagar esses arquivos aqui, ó. Eu vou apagar. Eu vou apagar também a planilha. Vou apagar para não dizer que a gente está roubando. E vou dar o play aqui, ó. Vamos lá. Pronto, agora ele abriu maximizado. Tá vendo que esse botão aqui, ó, ele não é clicável, não consigo clicar. Tô tentando clicar aqui, não clica. Vou clicar para gerar os PDFs. Vou até voltar lá na pasta para ver se ele gerou mesmo. Aí ele criou uma nova pasta aqui, ó, dados PDF, ó, gerou aqui. Tá? Ele não gerou nessa pasta que existia, até porque eu não direcionei. Então ele criou, é isso que eu falo. Se você não direcionar, ele vai criar onde ele achar que é melhor criar. Mas ele criou ali. Agora o botão ficou habilitado. Eu vou clicar nele. E ele vai me trazer a planilha. Ele ainda não trouxe as linhas da planilha. Ele colocou linhas em branco aqui, ó. Mas ele não entendeu ainda que essas informações aqui tem que ter linha para separar, tá? Não apareceu nenhuma janela de confirmação. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele não apareceu mais aquelas janelas de confirmação. O que eu vou fazer agora? Eu estou vendo que ele está tendo dificuldade de entender aquilo que eu estou pedindo. Então eu vou printar essa parte aqui. E aí eu vou falar para ele, eu vou colar essa imagem e falar assim, ó. Veja que a tabela do sistema não está com linhas entre as informações. Implemente isso. Vamos ver se agora ele vai entender. Eu uso essa técnica quando eu não consigo ser mais claro ou quando a minha limitação pessoal não me permite dizer exatamente aquilo que eu quero, né? Eu printo e tento fazer ele enxergar aquilo que eu não consegui explicar. Ele falou aqui que fez alguma coisa e tal. Vamos ver. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar. Vou dar o play aqui de novo para rodar. Vou gerar os PDF, vou gerar a planilha. Olha aí, ele fez agora. Não está branco, como eu havia pedido inicialmente, né? Mas agora ele criou todas as linhas, né? Então, dessa forma você consegue ir resolvendo os seus problemas. Então tá aqui, ó. Aparece besteira, mas eu não preciso mais ir lá na planilha para olhar o resultado, tá? E daqui do resultado eu posso criar outras coisas também. Eu posso me permitir editar alguma coisa dos dados que estão aqui e ele de forma que ele edite na planilha automaticamente. Eu posso criar botão aqui dentro desse sistema para que quando eu aperte no botão, por exemplo, ele pegue essas informações e mande um e-mail, por exemplo. Inclusive, vamos fazer isso agora. Eu vou criar o prompt para que ele faça isso, ele criar um novo botão, de forma que ele extraia as informações aqui dessa planilha que aparece no sistema para mandar por e-mail, tá? E eu já volto aqui com vocês. Pronto, agora vamos lá. Dando continuidade, o prompt foi: quero criar um novo botão ao lado direito dos outros dois botões, chamado e-mail. Ao clicar nele, um e-mail deve ser mandado com as informações da tabela do sistema no formato PDF. Crie um menu para configurar o e-mail, no Gmail, no qual será enviado o arquivo. Além disso, crie esse e-mail no formato HTML com a tabela anexa. Tá? Esse foi o prompt.
Por que que eu já rodei ele aqui? Porque eu queria ver, eu sabia que ia ter que fazer alguma configuração para poder enviar o e-mail, né? E aí ele fala aqui, ó, que o novo botão foi criado. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não. E aí ele colocou assim, ó, foi criado o configurar e-mail, ele vai abrir uma janela para configurar as credenciais do Gmail, remetente, senha de aplicativo e destinatário. E aí eu já corri atrás dessa senha de aplicativo, né? Digitei lá na internet aqui no navegador e ele veio para essa página aqui de suporte do Google. E aí tá aqui, ó, criar e usar senhas de app. Tá? E ele me dá esse botão aqui que quando eu clico ele me direciona para essa página aqui. Aqui eu tive que fazer o login, obviamente, né, do Gmail. Fiz o login e ele abriu nessa página aqui. Pode ver que eu já tenho algumas senhas de app já criadas, tá? Vou criar uma nova aqui para esse nosso sistema. Então eu vou chamar aqui do zero o nome do app e vou criar. Ele pediu novamente a senha. Vou colocar aqui. Eu acho que é porque eu fiquei muito tempo sem logar. Vou clicar em criar. Pronto. Logicamente que eu vou borrar, né, essa senha para vocês não conseguirem ver. E vou voltar lá para o nosso sisteminha. Aí agora eu vou... Deixa eu fechar aqui. Beleza, ele já a princípio já fez tudo. Eu vou rodar ele. Ele vai abrir o sistema. Veja que ele já colocou o botão e-mail, que não é clicável ainda. Não sei se é porque eu não configurei ou porque, né, as ações anteriores não foram feitas ainda. Deve ser por isso. Vou clicar em configurar. E-mail remetente. Então vou botar ali, ó. Vou colocar a senha do aplicativo. Vou colocar o e-mail de destino. Vou colocar o mesmo e-mail para a gente poder verificar. Vou salvar. Configurações salvas, ok. Vou gerar os PDFs. Vou gerar a tabela. E olha que legal, agora que ele habilitou o botão de e-mail. Antes de eu verificar o e-mail, eu vou abrir aqui o meu e-mail. Até para mostrar que não tem nada, o último e-mail é esse aqui. E vou lá em e-mail, cliquei, gerando PDF, preparando o envio do e-mail. Ele deu um erro, ó. Usuário e senha não aceito. Eu vou ter que ir de novo lá nas credenciais, tentar resolver isso aqui. E aí eu volto aqui com vocês. Pode ser que eu tenha digitado na pressa ali alguma coisa errada. Tá bom? Valeu. Bom, voltando aqui, eu cometi um erro, né? Ao invés de quando eu cliquei no botão lá da senha do app, eu cliquei em concluído e ele fechou a janela antes mesmo de eu copiar o código, né? Então não ia dar certo nunca. Agora eu já copiei o código correto. Vou executar aqui o aplicativo. Vamos gerar os PDF. Executar aqui para aparecer a tabela. Deixa eu só ver uma coisa. Isso, agora eu consegui colocar a senha correta. Eu esqueci de copiar. Vou clicar em e-mail. Vamos ver agora se ele vai conseguir gerar. Né? Ele está gerando. Ó, e-mail com relatório enviado com sucesso. Vamos lá no e-mail. Aqui, ó lá. Ó. Acabou de chegar. Deixa eu ver Olha só que legal. Ele criou. Além disso, ele anexou também. Ele criou um e-mail no formato HTML com as informações. Ó. Olha que legalzinho. E ele ainda adicionou aqui um arquivo PDF. Então, tá funcionando. Eu que cometi o erro mesmo. Tá? E a gente conseguiu também, no nosso sisteminha aqui, mandar por e-mail essas informações que estão aqui no nosso sistema. Legal, né? Bacana, interessante. Então a gente foi além, foi bastante além nessa aula aqui e já mostrando para vocês que não tem muito mistério. Aqui quando você não consegue configurar, né? Ele dá a dica, ó, acesse a conta do Google,
No menu lateral, clique em segurança. Aí tem que estar com a verificação em 2 etapas. Aí ele pede para você digitar as senhas do app. E aí você vai chegando aonde você tem que fazer as configurações. Mas é naquele mesmo lugar que eu tinha mostrado antes, né? A diferença é que eu não tinha copiado o código ali. Na intenção de não mostrar ele, eu acabei não copiando, tá? Mas é isso. Então nosso sisteminha tá mais completo ainda, né? Se bobear, eu vou a princípio sempre usar ele ali para dar exemplo. De repente vai ficar bom aqui, tá? Não planejei ainda, mas a ideia é mostrar as várias possibilidades que tem um sisteminha desse aí. Tá bom? Pessoal, valeu, obrigado. Aulão hoje, hein? Foi aulão. Isso aqui ninguém te ensina. Ninguém te ensina. Pode até agora parecer fácil, né? Parecer simples. Ah, ele só criou um botão, pediu para mandar e-mail, foi lá, criou uma senha do app, jogou ali dentro do próprio sistema, né? Que eu pedi para criar uma configuração ali. E ele já mandou e-mail. Nossa, é isso mesmo. Não é difícil, é simples. Basta a gente buscar o conhecimento aqui. Tá beleza? Olha lá, aquela inscrição, compartilha, dá o joinha aí. Valeu e até a próxima.